Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos começando o programa Pela Ordem, pela TV Fortaleza, emissora oficial da Câmara Municipal de Fortaleza, canal 61.4 para toda Fortaleza e região metropolitana, e também pela TV Assembleia, canal 31.1 para toda Fortaleza, região metropolitana e também para suas retransmissoras em todo o estado do Ceará. O programa Pela Ordem é uma importante ferramenta de transparência em comunicação da TV Fortaleza, da Câmara Municipal de Fortaleza. Normalmente, nós conversamos com vereadores, deputados, gestores públicos, sempre trazendo informações sobre suas gestões, seus mandatos, a fim de que você, cidadão, você, cidadã, possam obter as informações mais corretas, verídicas sobre os fatos, os contextos e as conjunturas que fazem parte da nossa sociedade, no poder, na economia, na política. Hoje nós vamos conversar com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, em exclusivo, um programa especial para avaliar os principais fatos que acontecem no país, no Ceará e em Fortaleza. Este é um período de recesso das casas legislativas, mas no Congresso Nacional e na política brasileira, neste primeiro semestre de 2019, há muitos temas importantes em voga e que influenciam diretamente na vida, na cidadania, nos direitos e nos deveres de cidadãos brasileiros e cidadãs brasileiras. Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, consultor político, mais uma vez, é um prazer recebê-lo aqui no programa, tudo bem? Tudo. É interessante, né, Paulo? Não houve a votação em segundo turno para a questão da Previdência na Câmara, né? Vai ficar para o dia 6 de agosto, né? Houve a votação de alguns destaques e, literalmente, o que há mais previsível aí é uma tentativa dos senadores de tentar reincluir os municípios e os estados, né? Quer dizer, vamos assistir uma queda de braço, né? E é interessante, o ministro Paulo Guedes deseja a volta dos estados e dos municípios, mas os deputados federais não querem, né? Por aqui começa o debate, já deu para perceber que os temas que nós vamos tratar são temas importantes, são temas que decidem a vida brasileira. Aprovada em primeiro turno na Câmara Federal, a reforma da Previdência estabelece uma série de novas regras para a aposentadoria, para o acesso ao benefício da Previdência Social e também do benefício de prestação continuada. O segundo turno somente após a volta do recesso. Agora, o que ficou politicamente, né? Qual o saldo nos partidos, nos parlamentares, para os parlamentares, em suas bases, por exemplo, depois desta primeira votação de aprovação da reforma da Previdência, uma reforma polêmica, criticada por uns, defendida por outros, mas que enrijece, endurece as regras para a aposentadoria. Eu dando uma entrevista de rádio, aí eu disse, a reforma da Previdência teve 380 votos. Aí uma pessoa da banca me interceptou, não, ele teve 379. Não, teve 380, porque o presidente não precisou votar. Se Rodrigo Maia votar, seriam 380 votos na casa. Então, é uma vitória acachapante. Sem dúvida, demonstrou que, principalmente o Centrão e os partidos que hoje estão ao seu redor, o centro gravitacional, que me causou uma grande surpresa, um deles é o PSDB e o MDB, vão construir essa maioria, não vou dizer sólida, mas essa maioria que provavelmente também vai se repetir na votação da reforma da tributária também, que é simultânea nas duas casas, né, Paulo? O que é que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo um novo modelo administrativo. O presidente Jair Messias Bolsonaro abriu mão da função de ser executivo e legislar ao mesmo tempo. Literalmente, né, Paulo, ele cria uma modalidade na qual ele acaba sobrecarregando
o legislativo, né? Jogando as responsabilidades. E isso está causando, na minha avaliação, um novo sistema no Brasil, que alguns gostam de chamar de um semi-parlamentarismo. Apesar de que o Rodrigo Maia não é o primeiro-ministro, mas que o próprio presidente abre mão de algumas prerrogativas do que outrora alguns cientistas políticos, analistas políticos chamam de um certo republicanismo, mas com ares imperial. Saíram várias reportagens nos jornais daqui, principalmente relativa à bancada cearense, que inclusive após a votação da reforma da Previdência, órgãos e cargos importantes no âmbito, na esfera federal aqui no estado do Ceará, foram destinadas a esses parlamentares que votaram em favor da reforma da Previdência. Naturalmente, a aprovação da reforma da Previdência, como você muito bem falou, pareceu muito mais uma espécie de parlamentarismo, tamanha a articulação quase que autônoma do Congresso, da Câmara Federal, diante do tema. Né? Como é que você avalia? Faltou negociação ou sobrou capacidade de negociação para o governo? O que o Paulo está tentando aqui comunicar e falar foi uma matéria que saiu no Diário do Nordeste. Impressionante, né, Paulo? Saiu na segunda-feira do dia 15 para terça-feira, dia 16. Saiu de madrugada. Ele liberou esse material. Na terça-feira, literalmente, todas as pessoas que estão participando de algum grupo político no WhatsApp devem ter recebido essa matéria no mínimo umas 2, 3 vezes. Dava certo que uma reunião com o secretário de governo, o general que substituiu Onyx Lorenzoni, no comando da reforma das indicações do cargos, já tinha feito as indicações. Me causou uma surpresa, né? Porque, na minha avaliação, não é praxe desse governo fazer esse jogo de toma lá da cá. Primeiro ponto, vamos lá. Paulo Guedes já deixa bem claro, ele quer até o final do mandato de Jair Messias Bolsonaro privatizar muitas estatais e autarquias mistas. Aquelas autarquias, né, Paulo? Que o governo tem uma porcentagem, uma participação. Ele quer levantar algo em torno de 1 trilhão. Olha só. Só que o mercado financeiro diz que ele, no máximo, vai conseguir levantar entre 450 a 500 bilhões. Cargos comissionados, literalmente, ele está varrendo quase todos. Está deixando, literalmente, muito poucos cargos comissionados. Aquelas pessoas que eram contratadas, faziam funções em alguns aspectos de como fossem funcionários concursados, mas que deveriam passar só um período e depois serem demitidos. Mas no Brasil, tem deles que é o chamado cargo de confiança, né? Cargo de confiança. E tem os terceirizados. Quer dizer, também está se diminuindo esses espaços públicos. Aí você vem e tem a questão bem específica. Os ministros sabem que tem muito pouco recurso. Vamos dar um exemplo. A atual dirigente hoje do DOCAS, que foi indicado no governo Bolsonaro, perfil técnico. O atual presidente do IBAMA do estado do Ceará, perfil técnico. De uma hora para outra. Mas já depois da reforma? Não, antes. Antes foram ações tomadas pelos ministros de plantão, relacionado a esses órgãos da qual eu citei há pouco. A indicação técnica, a política parece que chega agora. Então, o que é que eu acredito que vai acontecer? Você vai concordar comigo? De uma hora para outra, esse jogo de toma lá para cá é muito perigoso, né, Paulo? Porque seria que Bolsonaro literalmente criticava a política velha, arcaica e voltasse atrás. Isso eu acho que é um tema que causou uma certa repulsa na opinião pública. Tanto que, se você pegar na quarta-feira, o próprio Diário do Nordeste trouxe uma matéria dizendo que muitos parlamentares confirmaram que houve a reunião com o Planalto, mas negaram que já tinha sido repartidos os cargos e tal. Porque vê até o nome do deputado e os órgãos que eles vão pegar. Isso me causou muito espanto. Os órgãos DENOX, Companhia DOCAS, Fundação Nacional
de Saúde, que é a FUNASA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, o GEAP, que é a Autogestão em Saúde, a Secretaria de Patrimônio da União, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e a Superintendência Regional da Receita Federal, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Agência Nacional de Transporte Terrestre, Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Superintendência da Companhia Nacional de Abastecimento, além da Companhia DOCAS. São órgãos importantes do governo federal aqui no estado do Ceará e eu aqui faço digamos assim, uma rápida retrospectiva, pois em alguns dos programas, pela ordem, em algumas das edições, você colocava que parecia que havia um vazio nessa articulação de preenchimento destes cargos. Foi estratégico, então, deixar para uma hora importante digamos assim, indicação do chefe político? Não, aí que dá o X da questão. Nós temos que saber 2 pontos aqui. Primeiro, que se foi acertado mesmo com o general Luiz Eduardo Ramos, do gabinete da presidência, esse acordo e essas indicações, ou se houve um acordo mais voltado para acomodação de interesses futuros, que não recorresse a cargos, e o ponto mais fundamental, que é o terceiro, que a gente pode colocar também, o presidente Jair Messias Bolsonaro vai voltar atrás de tudo que disse contra a velha política? Porque, se você parar para pensar, o Onyx era muito mais capacitado do que o Luiz Eduardo Ramos nessa matéria de negociação do toma lá para cá, porque ele conhece o Congresso, e especificamente a Câmara. Antigo, né? E uma das reclamações da sua queda foi porque ele não conseguia destravar as indicações. Segundo ponto, dentro desse que eu estou comentando agora, é um balcão de dados, onde vai ser feitas as indicações e esse nome vai passar pelo crivo. Só que há um detalhe. Luiz Eduardo Ramos, numa entrevista que deu ao jornal Estado de São Paulo, disse que as indicações só vão começar quando definitivamente encerrar a votação da reforma da Previdência, Câmara e Senado. Isso vai ser em outubro. Final de ano, Paulo. Uhum. Vou dar um exemplo aqui. Como é que você vai tirar um cara como esse atual presidente do BNB? Ele literalmente já está começando a trabalhar do orçamento de 2020 do banco. O BNB não estaria na lista desta matéria que você lembrou, né? Está no Diário do Nordeste, inclusive. O Denox, FUNASA. Os atuais dirigentes ainda estão lá, comandando. Como é que ele vai ser? Quer dizer, o cara vai assumir um orçamento, né? Comandando quer dizer, o cara vai uma série de estratégias, de ações. Vai assumir no final do ano. Como é que fica se o antecessor dele está deixando já um orçamento quase que pronto para 2020? Então, tem essas nuances que a gente precisa compreender. Outro detalhe importante, Antônio José Albuquerque, aliado de Camilo, de Roberto Cláudio, e seguiu a orientação do partido e votou de acordo com o partido dele a favor do governo. Partido Progressista, né? Eu não estou dizendo que ele está hoje na base do presidente, mas ele já sinalizou que está próximo. Vamos lá. Aníbal Gomes, que está no Democrata, por muitos anos foi filiado ao MDB, também votou. É o suplente do Mauro Filho. Interessante isso. Domingos Neto, vamos nem discutir. Hoje, na minha avaliação, é um cara que demonstra mesmo ser aliado tanto a nível de estadual, e a nível federal, e a nível de Fortaleza. Jaziel Pereira. Muito mais aliado do governo federal. Isso ele já tem. É um bolsonarista de carteirinha, né? Genesias Noronha, para mim, foi uma surpresa. Pastor Jaziel, né? Pastor Jaziel. Genesias Noronha, para mim, foi uma surpresa, presidente estadual de Solidariedade, porque ele, antes da votação, bem antes, ele já tinha declarado voto a favor da reforma da Previdência. Também, isso, para mim, foi algo que me chamou muita atenção. O Heitor Freire, na minha avaliação, é a maior liderança, teoricamente, do bolsonarismo, mas que até agora... Aqui no Estado. Mas não fez nenhuma indicação. E pelo que vai ser dividido aqui, eu não vejo mesmo tendo um espaço... privilegiado. Não vai ter. Júnior Mano, para mim, foi uma surpresa, eleito
pelo Patriota. Como o Patriota não alcançou a cláusula de barreira, ele ficou livre para escolher outro partido. Aí ele foi para o Partido da República, que agora é o Partido Liberal. Está deixando bem claro que é aliado do governo federal e vai ser também aliado do governo estadual. Moses Rodrigues, esse é adversário a nível estadual, mas é aliado a nível federal, até porque ele não tem para onde correr. Já que ele não é aliado aqui, ele precisava ser aliado a nível federal. Pedro Bezerra, filho de Arnon Bezerra. Para mim, aqui demonstra uma certa independência. Eu acho que desde o início eu sinto que o Pedro tem sinalizado essa aproximação com o governo federal. Não tem tangenciado de jeito nenhum. Roberto Pessoa, adversário aqui no estado e no município de Fortaleza, aliado do governo federal desde a primeira hora. Vaidon Oliveira também. Do PROS, é o mesmo perfil do Roberto Pessoa. Só que é um detalhe, o Vaidon votou a favor da Previdência e o companheiro dele de chapa, de partido, o Capitão Wagner, votou contra. Que foi o puxador de votos, né, que favoreceu. Que levou o próprio. Na proporcional que o Vaidon fosse eleito. Ex-vereador de Fortaleza. Mas o Capitão Wagner estava nessa reunião da divisão dos cargos. Eu não entendi. Quer dizer, o Capitão Wagner dá um seguinte sinalização. Eu votei contra a reforma da Previdência, mas eu ainda quero apoiar o governo do Jair Messias Bolsonaro. Quer dizer, é algo que lá na frente, na minha avaliação, ele tem que se explicar melhor para a população. Nós estamos para Fortaleza, região metropolitana e todo o estado do Ceará. Para Fortaleza e região metropolitana pela TV Fortaleza, canal 61.4, e pela TV Assembleia, canal 31.1. E pela TV Assembleia, também em suas repetidoras para todo o estado do Ceará, com o programa Pela Ordem, conversando hoje em uma edição especial com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, sobre o contexto, a conjuntura da política nacional neste período de recesso do Congresso Nacional, mas de temas realmente relevantes, importantes, fundamentais para a vida brasileira. Nós vamos por um rápido intervalo, voltaremos em um minuto com o programa Pela Ordem. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia Enem, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o programa Pela Ordem, conversando hoje em especial com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa sobre o Brasil, o Ceará e sobre Fortaleza. A organização do poder administrativo, a política, a economia. Os próximos passos da política pós este mês de julho, mês de recesso importante, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, a reforma... É interessante, parece que eles entraram agora num período de férias, mas na grande realidade nunca se viu os legislativos tão movimentados, né? Por exemplo, Assembleia... E aqui? Né? E aqui? Aqui, muitas projetos, muitas coisas, muitas proposituras, vereadores sempre comparecendo aqui a e visitando as bases. Né? E a passagem, porque não tem... a passagem de José Sarto pelo governo chamou atenção. Literalmente, os eventos que ele tem feito têm sido muito prestigiados, muitos deputados estaduais e vereadores de Fortaleza. É um ponto interessante, porque eu acho que nessa hora a gente nota que essa simbiose, essa aproximação histórica entre Sarto e Antônio Henrique, ela é muito viva, muito presente.
Por falar nisso, nós vamos ver aqui uma reportagem que foi o lançamento de uma areninha. É uma política de desporto muito acertada aqui no município de Fortaleza, no estado do Ceará. Tem areninhas e tem mini areninhas. Lá no bairro Palpina, na Messejana, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, foi entregue uma mini areninha. E aí, como você falou, a presença do governador em exercício, José Sarto, presidente da Assembleia Legislativa, governador em exercício, José Sarto, do presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique, naturalmente do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, fazendo a entrega do equipamento e secretários lá posando, né? Que governo, prefeitura, parlamentares, secretários, né, da gestão municipal, presentes numa unidade. Alguns mais presentes do que outros, né, Paulo? Pois é. Vamos ver aí essa presença de grupos políticos importantes, gestores, né, que foram fazer a entrega da mini areninha da Palpina, importante para aquela população. Leandson Souza é capitão do time Chapecoense. Ele costumava jogar futebol no antigo campo de areia do bairro. Agora, com a mini areninha, não esconde a felicidade de ter um novo lugar para treinar. Só tenho que agradecer mesmo, novo campo aqui, torneio, campeonato, não só pra gente, para as crianças e tudo, porque melhor que um estado desse aqui, né, de areia, aqui um gramado, nós só temos que agradecer mesmo. O equipamento é a reivindicação antiga dos moradores da Palpina. Esta é a 8ª praça esportiva da cidade do projeto Juntos por Fortaleza, uma parceria entre o governo do Ceará e da prefeitura da capital. Essa mini arena ela traz uma urbanização, traz uma melhoria ambiental do lado, pelas pessoas começam a adotar mais, a valorizar, ensina respeito, cidadania e também traz a comercialização. A população se mobiliza, organiza com feiras, com negócios e traz sim um empreendimento para a cidade de Fortaleza. Na inauguração, o prefeito Roberto Cláudio destacou a importância desse espaço para a convivência social e a formação cidadã. Na próxima semana passa a funcionar aqui um projeto social aqui dentro, que vai acompanhar os estudos da meninada, que vai dar material esportivo, vai ter educador físico, monitoria, para formar não só o atleta, para formar o cidadão principalmente. O governador em exercício do estado, José Sarto, também esteve presente no evento. E as intervenções não só são apenas nessa área. O prefeito disse que agora vai ampliar, vai requalificar a iluminação, a pavimentação. E esse é um dos equipamentos que promove assim, uma inclusão social tremenda. Há quase 30 anos morando no bairro, Maria Nilza sabe da importância que o equipamento traz para a população. Isso aqui foi a melhor coisa que saiu no nosso bairro. Essa areninha para as crianças, para os jovens brincar. Muito feliz, estou muito feliz mesmo. Ao todo, o investimento foi de pouco mais de 348 mil para a instalação de grama sintética no campo, itens esportivos, iluminação e em torno da calçada. Essa foi uma luta do nosso mandato desde o início, pedindo à prefeitura que fizesse um equipamento de lazer nessa comunidade, que era uma comunidade que reclamava muito de abandono por parte do poder público. O presidente da Câmara Municipal, vereador Antônio Henrique do PDT, destaca que o projeto, além de urbanizar e requalificar campos de futebol, oferece oportunidades para os jovens. Parabéns, Fortaleza, parabéns, prefeito Roberto Cláudio, parabéns a toda a população aqui da Palpina que recebe uma areninha para que as crianças possam desenvolver mais ainda uma prática esportiva, tirando elas da ociosidade. Até o fim da atual gestão, mais 42 equipamentos como este serão entregues à população. Já estão algumas já em construção, então até o meio do próximo ano estarão sendo entregues então todas essas 42 areninhas. Pois é, como você muito bem viu aí, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, você falou aí deste movimento, que é um movimento real, é uma entrega não só simbólica, mas de um equipamento que concretamente muda a vida da população, do entorno, com relação à própria contemplação do espaço urbano, do espaço público e a presença, né, a ocupação por grupos que fazem um desporto no município e na localidade, além de bairros da adjacência. E as presenças simbolizam muito o que você acabou de falar, o que nós acabamos de relatar, que há uma movimentação intensa nesse período de recesso, que é recesso só do parlamento, né? Só, na verdade, do plenário, né? Das votações, porque os políticos, os parlamentares estão em plena atividade. Quando você me chamou a atenção,
do evento no Teatro São José, da qual o senador Tasso Gereissati estava participando, porque ele foi um dos responsáveis de trazer recursos de Brasília, tanto na gestão Michel Temer, como esse agora, para as obras de infraestrutura aqui no grande município do estado do Ceará, ou na capital, Fortaleza. Ali, na minha avaliação, já começou a Associação Municipal de Fortaleza. Esse é o meu ponto de vista pessoal. Um grupo está definido? Tá. Eu não tenho dúvida que Tasso Gereissati cada vez mais começa a se aproximar de Cid Ferreira Gomes, de Ciro Gomes e de Roberto Cláudio. E, indiscutivelmente, né, Ciro nem tanto, mas Cid, querendo ou não, é um produto do tassismo e do cirismo, né? Porque quando Ciro deixa o governo estadual, vai ser ministro e o irmão dele se elege de novo deputado estadual, no começo do segundo mandato de Tasso Gereissati, que foi de 95 a 98, quem era o presidente da casa? Cid da Ferreira Assembleia Gomes. Legislativa, Cid Ferreira Gomes. Então, com 32 anos de idade. Muito novo, muito novo. E ele deu um salto, né? Ele saiu da presidência da Assembleia para a Prefeitura de Sobral. Uhum. José Sarto está onde? Na presidência da Assembleia. Da Roberto Cláudio estava onde quando se lançou candidato a prefeito de Fortaleza? Estava em 2012 na presidência da Assembleia. Eu não estou dizendo que o Sarto é o candidato, mas eu estou dizendo que os denominadores comuns são muito fortes, dando os dois exemplos de Cid Gomes e Roberto Cláudio. A presidência da Assembleia é uma vitrine. Ex-presidentes da Assembleia Legislativa, Marcos Carles, Domingos Filho, todos eles postularam o governo do Estado. Nosso querido Wellington Landim, saudoso Wellington Landim também, né? Quer dizer, é realmente um cargo que dá visibilidade no município e dá visibilidade para todo o Estado. Né? Eu acredito que sim, E o Sarto, importante. E o José Sarto, ele tem uma característica própria. Ele foi uma liderança municipalista que salvou o estadual e foi presidente dessa casa. Ex-vereador de Fortaleza. Ex-vereador de Fortaleza e que sempre manteve um aliado muito forte dentro dessa casa, que é o seu irmão Elpidio Nogueira. Um vereador que, literalmente e intelectualmente, é um dos mais preparados dessa casa. Atual secretário de Defesa dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Fortaleza. É um quadro, é isso que eu estava lhe falando, é um quadro polivalente em todo sentido. Aí você junta, nesse processo, a chegada de um vereador, a chefe da mesa diretora da Câmara Municipal de Fortaleza, que conseguiu um certo apaziguamento. As coisas aqui na Câmara estão fluindo naturalmente. Você nota que não há grandes embates. Não há. Há, sim, pontuações da oposição, da situação, mas existe um clima amistoso. O Código da Cidade, a aprovação do novo Código da Cidade, que substitui o Código de Obras e Posturas, uma lei de 1981, são 1.002 artigos, né, muitas emendas, quase 600 emendas apresentadas pelos parlamentares. Nós tivemos muito embate técnico e pouco embate político. É uma diferenciação. Isso aí eu concordo com você também. É uma diferenciação muito importante. Por isso que eu acho que o clima está começando a se criar. Do outro lado, você tem o capitão Wagner, deputado federal hoje, que não está parado, né? Ele tem demonstrado sinais que pretende formar um grupo político. Esteve agora há poucos dias com o governador Wilson Witzel, que é o presidente de honra do Partido Social Cristão, que é governador do Rio de Janeiro, e deixa bem claro que poderá vir trazer o PSC para a sua orla de influência. Do outro lado, nós tivemos essa semana um embate aonde intervenção no Diretório Estadual do Democrata, onde foi indicado nomes da bancada federal desse partido para comandar o Estado. 72 horas depois, Chiquinho Feitosa, que foi o presidente destituído, retornou ao comando do partido pela mão do
presidente nacional do DEM, o prefeito de Salvador, ACM Neto. Aonde é que eu quero chegar? Que representa isso? A doutora Mayra Pinheiro assumiu e rapidamente... Ela não chegou a assumir. Havia uma possibilidade de ela ser indicada... Havia indicativo. Só que no meio do caminho havia uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho. Telespectador, Chiquinho Feitosa não é nada mais, nada menos do que o primeiro suplente de Tasso Gereissati. Existe uma relação umbilical entre os dois muito profundo, desde amizades até questões mesmo econômicas, parcerias. E o que eu quero chegar, onde eu quero chegar? Sim, eu acredito que Tasso Gereissati interviu junto à direção nacional dos democratas. Primeiro, ele tem essa estatura moral. E não é que o DEM seja um apêndice do PSDB, na verdade são partidos aliados históricos, né? Mas o Tasso consegue circular, até porque o Tasso, na minha avaliação, é um dos poucos senadores com uma referência incomum perante seus pares. Ele é o relator da questão lá da Previdência. O relatório da Previdência do Senado será dele. Por Tasso Gereissati. Então, para mim, que ele interferiu. Tasso sabe que, na sua aproximação com Ciro Gomes e Cid Ferreira Gomes, ele vai acabar contrariando os interesses do governador de São Paulo, João Dória, que comanda hoje a Executiva Nacional. E eu acredito que o Tasso já deixou um terreno pronto, caso precise sair do PSDB para ir para os democratas. É o único fato que eu acho que foi influenciador para que o comando do democrata voltasse para a mão de Chiquinho Feitosa, Moroni Bigtorga e João Jaime. Por outro lado, a movimentação da candidata e médica Mayra foi muito importante, mas, infelizmente, ela não tem um grupo político ao redor dela. Ela tem um voo solo. Apesar da boa votação que ela teve ao Senado, ela não tem, assim, uma representatividade que desse a ela uma credencial de pegar um partido tão tradicional como o democrata. Eu vou usar um termo aqui na brincadeira. É um partido de profissionais. Olha, o democrata tem 3 ministros, tem o presidente da Câmara, o presidente do Senado, sabe? E tem um detalhe mais importante ainda, é o partido que mais hoje consegue dialogar com o mercado financeiro. Quer dizer, então são esses fatores que eu estou aqui levantando para dizer que vejo que houve sim uma interferência de Tasso Gereissati e o mesmo, com certeza, vai trabalhar numa possibilidade de reeleição em 2022. E também acredito que ao lado de Ciro e Cid Gomes. E o DEM, nesse aspecto, seria um partido mais tranquilo para ele fazer essa travessia do que o PSDB. E é sobre este e outros temas que nós vamos tratar no próximo bloco. Vamos para mais um intervalo. Em seguida, o terceiro bloco do programa Pela Ordem, pela TV Fortaleza e TV Assembleia para Fortaleza, região metropolitana e todo o estado do Ceará. Voltaremos em um minuto. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno-infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia Enem, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. De volta com o programa Plenário da Cidade, um programa especial com a participação
do consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Normalmente, nós entrevistamos gestores, parlamentares e hoje, especialmente, nós estamos abordando temas importantes em voga, temas que influenciam diretamente na política e, consequentemente, na economia e na vida de brasileiros e brasileiras e de cearenses também. Consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa... Hoje nós não daríamos para dar conta de tanto tema em só 20 minutos ou só um bloco, né, Paulo? Hoje necessitaria de 3 blocos E mesmo. um tema muito próprio para se tratar agora, neste início de terceiro bloco, é 2022. Ah, mas por que pensar lá na frente? A gente ainda vai ter 2020, mas porque 2020 traça o caminho para o asfaltamento para 2022. Essa reunião do Teatro São José, né, o lançamento, o maior pacote de obras da história do município de Fortaleza, cerca de 1,5 bilhão, né, de reais, para muitas importantes obras só para a cidade de Fortaleza, com Tasso Gereissati, o vice-prefeito Moroni Torgan, PSDB, aí o DEM, respectivamente, o PT em peso, atores importantes participando. Né? O que projeta esta reunião, este encontro simbólico? Projeta aqui uma nova reestruturação. De um lado, nós temos uma característica ímpar. O presidente Jair Messias Bolsonaro, diferente dos seus antecessores, ele não alimenta a construção de grupos regionais. Vamos dar um exemplo aqui bem objetivo. Quando Fernando Henrique Cardoso foi presidente nos 2 mandatos, coincidiu com a passagem de Tasso Gereissati. Você notava que os principais postos do Estado do governo federal eram comandados pelo PSDB, né, Paulo? Quando veio o governo Lula, nos 2 mandatos, você notava uma triangulação de postos ocupados pelo grupo do PT, liderado principalmente pela figura do José Nobre Guimarães, deputado federal, que no começo do governo Lula era deputado estadual. Uhum. Você tem o grupo do governador Cid Gomes, que ocupou muito espaço, mas principalmente no começo do governo Lula, em função de Ciro Gomes. Só depois que o mesmo assume como governador, já no segundo governo Lula, ele faz uma indicação maior de cargos chaves aqui no estado do Ceará. E o terceiro grupo era do senador Eunício de Oliveira, que no primeiro mandato de Lula era deputado federal, foi deputado federal no segundo mandato de Lula, mas tinha um peso muito enorme. Mas nos 2 mandatos de Dilma Rousseff, ele era senador. Quer dizer, esses mesmos grupos, eles faziam um rodízio nos cargos federais aqui. Agora, o que você nota? Você nota que, nesse aspecto, o presidente Jair Bolsonaro não tem essa preocupação de criar um grupo regional. Você tem uma liderança, por exemplo, como o Heitor Freire, que todo mundo achava que seria o porta-voz do mesmo aqui no Estado, que iria construir um blocão, que iria fazer muita zoada em relação à administração estadual. Paulo, o que eu vejo, e você também vê, é quando eu vou no Twitter, no Instagram, no Facebook, a desenvoltura que o governador Camilo Santana anda em Brasília me causa não estranheza, mas me causa uma perspectiva positiva. Qual é? A relação republicana entre o governo federal e o governo estadual, iniciada desde janeiro, quando o Moro assumiu o Ministério da Justiça, ajudando aqui no processo de acalmamento daquele processo que era uma nova política em relação aos presídios do estado do Ceará. Em síntese, eu vejo hoje Camilo ter uma desenvoltura tão boa perante o governo federal que em alguns momentos eu acho a gente se esquece que existe a nível nacional 2 blocos que literalmente se matam, mas aqui no Ceará um certo silêncio ou zonas de atritos muito peculiares. Essa aproximação do senador Tasso Gereissati com Camilo, com Ciro, Cid e Roberto Cláudio, com o José Sarto e também com o presidente da Câmara, a aproximação política, né, Antônio Henrique,
do PDT, todos do PDT, me fez fazer aqui uma rápida reflexão com relação a 2010, quando o senador Tasso Gereissati perdeu uma eleição para o Senado, né? Quando foram eleitos o senador José Pimentel e eram duas vagas, né? Era o senador Eunício Oliveira e o senador Zé que Pimentel. O Lula fez aquela propaganda, quem vota num, vota no outro. Quem vota em Pimentel, vota em Eunício, quem vota em Eunício, vota em Pimentel. Pois é. Que até o próprio governador Camilo participou, desculpe, o governador Cid, mas você notava o Cid abatido. Naquela questão ali, houve um rompimento não só de Tasso Gereissati com Cid e Ciro, mas especificamente Ciro e Tasso, uma amizade de quase 30 anos, quer dizer, muito forte. Né? E Tasso com o governo Lula não tinha a relação política, então Tasso ficou muito isolado naquela eleição, né? Então talvez ele esteja evitando que fique em 2022 num gato tem isolamento... medo de água, quando o gato toma um banho ele fica meio cismado com chuva. Pois é, talvez esteja trabalhando exatamente esse aspecto aí. Não sei se você concorda comigo, mas é um ponto de vista. Não, Paulo, o presidente Lula veio, inclusive, no finalzinho do ano de 2009 e teve uma conversa muito séria com o governador, então governador Cid Gomes, pedindo seu apoio a Pimentel. Não, porque na época, no senso comum, houve uma discussão. Diz que Cid olhou para Lula e disse, não, Lula, aqui você vai ter mais de 70% dos votos. E Lula respondeu, não, isso aqui eu consigo sozinho. Quero eleger o meu ministro da Previdência, deputado federal, senador do Ceará. E isso, na minha avaliação, causou um processo de afastamento de Cid. Ciro tentou ainda segurar ali a relação com Tasso, mas depois das eleições de 2010 não tinha como, né, Paulo? Porque o clima ficou tão ruim, mas tão ruim, que eles passaram um tempo distante. E nesse aspecto, sejamos aqui condizentes, o Ciro sempre procurou Tasso Gereissati, sempre alimentou que era necessário o retorno nessa amizade, e o Tasso também sempre demonstrou um carinho especial a Ciro Gomes, mesmo distante. Nunca eu vi Tasso Gereissati falar mal tanto de Ciro como de Cid. Há 2 meses, a Câmara Municipal de Fortaleza lançava o Selo Amigo da Criança e do Adolescente. Foi um lançamento importante, pois reuniu atores da política pública de combate à violência sexual, às explorações de todas as formas a crianças e adolescentes. Da Prefeitura, o pessoal todo da Prefeitura, da Fundação da Criança e da Família Cidadã, da FUNCI, e também integrantes da sociedade civil organizada. A Câmara Municipal de Fortaleza alavanca, leva à frente um tema importantíssimo, uma articulação fundamental para garantir a infância, como a infância precisa ser. O Selo Amigo da Criança e do Adolescente foi lançado há 2 meses e já tem mais de 100 empresas que aderiram a esta campanha importante de conscientização do combate a qualquer tipo de exploração sobre as crianças e os adolescentes aqui em Fortaleza. Vamos ver, então, uma reportagem que faz uma referência importante sobre este momento das políticas públicas que fortalecem o Estatuto da Criança e do Adolescente aqui em Fortaleza, a partir da Câmara Municipal de Fortaleza. Quem chega neste posto de combustíveis no bairro Henrique Jorge logo percebe que o local é parceiro da Câmara Municipal de Fortaleza na proteção da infância e da juventude. Aqui é distribuído material de divulgação do selo Amigo da Criança e do Adolescente, assim como em outros estabelecimentos do tipo. Quando a gente protege a criança e o adolescente, nós estamos preparando o futuro do nosso país, com crianças bem protegidas de bandidos, de pessoas más.
nós temos um futuro promissor para o nosso país. O selo foi lançado em maio deste ano e é resultado de um projeto do presidente do Legislativo, vereador Antônio Henrique, do PDT. Em 2 meses, diversas adesões foram firmadas para certificar comércios, bares, lojas e hotéis em Fortaleza. O parlamento já conta com cerca de 10 entidades parceiras. O selo chega a 2 meses com adesão até maior do que se esperava, né? No primeiro mês foram mais de 70 empresas e agora nesses 60 dias a gente ultrapassa 100 empresas e com adesões de associações e sindicatos muito importantes, né? E também foi feita a primeira entrega de selos aos sindipostos. Então a gente tem um balanço muito positivo desse primeiro período. Então a gente poderia destacar recentemente a adesão do Sindiônibus, FEComércio, ABIH, a Associação Brasileira de Hotéis, além da CDL e do Sindipostos, como falei, que já tinha aderido. A iniciativa é uma contribuição da Câmara Municipal de Fortaleza para reduzir os altos índices de violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Dados divulgados pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos mostram que em 2018 o Disque 100 recebeu mais de 76 mil denúncias envolvendo crianças e adolescentes. A ideia é combater ações de violência juvenil por meio desta certificação de responsabilidade social. A empresa que quiser aderir precisa inicialmente se cadastrar preenchendo um formulário no site da Câmara Municipal. Kits com cartazes já foram entregues. O canal mais simples, a pessoa acessa o site www.cmfor.ce.gov.br. Logo na abertura do site da Câmara de Fortaleza tem um link, você clica nesse link e vai abrir um formulário. São informações básicas, informações referentes como CNPJ, razão social, nome da empresa. A equipe técnica da Câmara de Fortaleza faz uma verificação para ver a existência, se essa empresa realmente existe. Se ela, numa análise preliminar, não passou por alguma situação de denúncias de exploração de crianças e adolescentes, e rapidamente vai receber esse material. Para este professor, a iniciativa é importante para a proteção de meninos e meninas. Extremamente importante porque a gente vê hoje em dia que é cada vez mais crescente, né, o número desses casos. É algo assim muito triste para a nossa realidade, né? Portanto, como você muito bem viu aí, aderiram ao selo Amigo da Criança e do Adolescente, a CDL, um órgão importante do comércio aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, a ABIH, que é a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis aqui no município de Fortaleza, o Sindipostos também e outras mais de 100 entidades e empresas, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Uma articulação importante, né? Importante porque o Antônio Henrique sempre teve uma característica ímpar, ele sempre foi um humanista. Ele sempre se preocupou, principalmente com o jovem e adolescente, tanto aqueles que estavam correndo perigo em relação às drogas, ele dava muito auxílio ao Silas Munguba. E ele tem uma visão cristã da necessidade de ajudar o próximo. Quando eu falo uma visão cristã, isso aí ultrapassa ser evangélico, católico, espírita ou outras denominações. Isso aí é um ato de filantropia positiva em todos os graus. Por quê? Porque quando você vê a Casa Legislativa de Fortaleza abrir espaço para que outras entidades do setor privado venham a cá fazer sua participação, fazer doações, pô, Paulo, isso, na minha avaliação, é muito importante. Que surjam 1001 ações dessa por todo o estado do Ceará, ou feita pelos poderes legislativos, executivos, ou pelas iniciativas privadas e públicas junto. Mas que aconteçam, porque sempre serão bem-vindas. E o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique, do PDT, que teve uma experiência exitosa na CPI de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. Exatamente. Foi presidente da comissão no início desta década, quando a relatoria foi da então vereadora Eliana Gomes, do PCdoB, hoje que está na Habitafor, né? O presidente teve uma participação que lhe garantiu aí uma experiência e um envolvimento, né, muito humano com esta causa. Daí este selo está tendo este êxito como o esperado. Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, obrigado mais uma vez pela sua sempre brilhante participação aqui no programa Pela Ordem. Até a próxima, né? Até a próxima. A você, telespectador. Luiz Cláudio, até a próxima. A gente vai
na próxima edição, continuar trazendo temas importantes, agora com entrevistados sobre seus mandatos, sobre também suas gestões, sempre buscando interesse público, trazendo as informações para que você possa formar a sua opinião de uma maneira verdadeira e que você possa, então, estar aí com esta boa formação de opinião, colaborando para uma sociedade justa e equilibrada. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.